Vou gravar aqui. Bom, pessoal, bom dia para vocês. Sou o Marcos chegando aí. Semana que vem, se eu não me engano, é a nossa prova pelo calendário, não é isso? Falem comigo, pessoal. Olha o Marcos com a foto diferente aí. Eu acho que é, tá? Então, eu vi faz tempo, mas era dia 26, então é para ser na quarta que vem. Eu estava pensando da gente colocar a matéria de áreas, que é a matéria que a gente está trabalhando agora no final, tá? Então, anotem aí, tá? Ó, a matéria da prova. Eu vou colocar áreas de figuras planas. Segundo. Maria Júlia. 16. Tá aqui. Só que hoje eu já gravei os exercícios, né? Então, assim, eu queria, a primeira pergunta é saber se vocês têm alguma dúvida no TC, alguma coisa para a gente fazer, tá? Senão eu vou seguir, eu vou começar a falar de prismas. Prismas, como eu falei, é o final do livro 2 e o começo do livro 3. Então, a gente encerra hoje a apostila 2, tá? 14. Tem alguma dúvida da parte de áreas, da parte de TC, algum exercício específico que vocês querem que eu faça? Podemos seguir. Vocês estão aí? Faz um joinha para mim. Tá, obrigado, Lívia. O Yara, tá certo. Tá. Então, o joinha quer dizer que vocês estão aí. Posso continuar o conteúdo ou vocês têm alguma dúvida específica? Quem tiver vergonha de falar, pessoal, pode usar o chat também, tá? Eu vou deixar ele aberto aqui para vocês falarem comigo. Eu não sei como é que vocês fazem aí nas outras matérias, mas eu sinto muita dificuldade em não me comunicar com vocês, assim, né? É uma limitação para o nosso aprendizado até, tá? Então, Ana Júlia chegando. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Ana Júlia. Bom, outra coisa, as tarefas, tá? Eu estou usando só o Classroom, Maria Duda, só o Classroom para fazer agora, né? Então, eu parei de colocar nos outros lugares, né? Mas não são todos os alunos da sala que estão lá. Então, assim, a regra continua a mesma. A minha prova, 7 pontos vem da prova, os outros 3 vêm da tarefa. Ou seja, tem gente que está com 0 de tarefa. Você vai batalhar na sua prova para tirar 7 de prova, tá? Então, corre atrás disso. Se você fez e não me mandou, por algum motivo, me procura no particular, tá? Para a gente resolver tudo isso. Guilherme e Marcos. Meninas que chegaram agora, o pessoal que chegou agora, eu marquei a matéria da prova nossa, tá? Então, a matéria da prova ficou sendo áreas de figuras planas. A gente terminou a teoria agora na aula que vocês assistiram, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Se vocês quiserem que eu crie um link para dúvidas ali no Classroom, eu posso criar. Eu fiz isso com o primeiro na semana passada também, tá? Lembrando, quem não tiver no Classroom aí para entrar e regularizar a parte de tarefas comigo, tá? O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer as aulas 31 e 32, que é relativo a prismas. Então, eu vou começar a teoria agora, tá? Depois eu posso até gravar de novo. Então, eu vou tentar fazer exercícios que requerem menos aí a parte da gente escrever a teoria. Mas eu queria fazer esses exercícios, tá bom? Deixa eu deixar grande para todo mundo aqui. Bom, então, quando a gente pensa em prismas, tá? Então, antes de tudo, vamos falar de geometria espacial. O material nosso, ele faz um pouco diferente. Então, toda a introdução à geometria espacial vai ser dada no final do livro 4. Porque ele pensa assim, ele fala assim, isso aí não é muito importante, deixa o pessoal já treinar exercícios, vamos fazer tudo, depois eu conto essa parte para eles. E eu acabo trabalhando dessa forma também, tá? O livro 3 vai ser o livro mais importante de vocês na nossa matemática. E ele depende de toda essa parte de áreas, de toda a parte de geometria plana que a gente já está estudando. Então, assim, vou me livrar da geometria, né? Ela Bueno. Não, tá? Você tem que saber isso, porque é a partir disso que eu vou continuar. Eu vou perguntar para vocês hoje a área do hexágono regular, a área do triângulo equilátero, a altura do triângulo equilátero, tudo isso agora precisa saber, tá? Bom, mas então a primeira figura que ele vai trabalhar é o prisma. Eu entrei de novo na sala das criancinhas lá e mostrei prismas, falei como é que se chama, e vou falar um pouquinho com vocês, mas eu vou me restringir a essas figuras apenas. Então, de manhã, eu não sei como é que é o café da manhã de cada um aí, eu só tomei um copo de leite.
Mas no intervalo, quando tem um tempinho, eu posso fazer um lanche, né? Um pão, alguma coisa. E aí eu pego o pão de forma. O pão de forma é interessante porque ele tem várias fatias. Claro, você tem nas pontas uma coisa um pouco diferente, mas eu nunca vi ninguém brigando por fatia. Ah, essa minha aqui é maior. Não, você pega 2 fatias e já era. Tá? Então, o que você pega? Você pega um negócio grandão aqui e você vai fatiando ela em fatias paralelas, que vai gerar sempre, ó, deu uma lentidão aí no vídeo, vai gerar sempre fatias de mesmo tamanho. Se você pega, por exemplo, vai fazer um macarrão com salsicha, tá? Aí você vai pegar, corta a salsicha em rodelinhas. Isso não é um prisma, mas as rodelas vão ser sempre círculos que vão estar montando, tá? Então, a ideia do prisma é isso, é você fatiar esse negócio de forma que você tenha sempre fatias idênticas. Como assim? Deixa eu pegar um prisma aqui para vocês. Ó, então, eu tenho esse cara, que é um prisma cuja base é um triângulo. Então, a gente fala que ele é um prisma triangular regular. Por quê? A palavra regular, então assim, ó, não se preocupe em copiar, tá, gente? Depois eu faço a teoria para vocês lá bonitinho, anotando. Eu falo que ele é regular porque a base é um triângulo equilátero. Então, se eu falasse assim, um prisma quadrangular regular, a base seria um quadrado. A caixa de pizza, um prisma octogonal regular, a base vai ser um octógono regular. E aí me lembro da aula de polígonos regulares. Esta palavra regular, na verdade, é o reto que vai aparecer. Então, um prisma triangular regular é reto, mas não aparece em todos, tá? Significa que esta reta, tá? Ela vai formar 90 graus com todas as retas dessa base. Então, quer dizer que se você tivesse um carimbo, imagina se eu fosse um mágico, agora eu aperto assim, ela some. Olha, eu derrubei, não sei se vocês viram, tá? Então, assim, você pudesse fazer isso. Esse apertar do negócio aqui, tá? Torna esse triângulo de cima e o de baixo em bases paralelas. Tudo bem? Então, ó, essa base e essa aqui, elas são paralelas. Duda, ou Ana Júlia, vocês estão com o vídeo aberto, vocês podem me ajudar numa coisa? Não sei se vocês têm aí. Vocês têm um batom aí fácil? Você tem? Ana, ela vai pegar lá, ó. Quero mostrar uma coisa para vocês. Então, mas não é esse formato. Eu queria do formato normal. Que eu estou imaginando. Só que você está bem escura a câmera. Isso. Abre a tampinha dele, por favor. E rosqueia para ele aparecer a ponta. Veja só, olha só. O batom dela, você tem que, aqui embaixo você tem um cilindro, tá? Mas em cima, esse cilindro ele foi cortado, ele é inclinado. Não é? Olha, você vê que ele não tá zerado assim, mas dá para ver essa inclinação. Tudo bem? Então, o que que acontece? O plano de cima, eu vou voltar para mim, tá? Obrigado. Ó, o plano de cima, ele é inclinado, o plano de baixo não. Eles não estão em planos paralelos. Eu não posso chamar isso, tá certo que é circular, tá? Mas eu não poderia chamar isso de prisma. O prisma, ele pode ser cortado aqui em cima também, né? Mas aí vai ser uma secção do prisma. O que você precisa para ter um prisma é que essas bases sejam paralelas. Tá bom. Jaime, eu estava olhando para o seu prisma e eu coloquei ele igual casinha aqui, assim, ó. Eu posso falar que ele é um prisma retangular? Não. Quem fala que a base não é o chão, é a fatia, ó. Vou fatiar aqui, ó. Eu corto uma fatia, sai em forma de triângulo, corto outra fatia, forma de triângulo. Em qualquer lugar que eu cortar aqui, paralelo a essa parte azul, vão sair figuras congruentes. É assim que você reconhece a base de um prisma. Tudo bem? Isso é importante, tá, gente? Bom, vou pegar outra figura aqui, ó. Vou pegar essa daqui. Ela é um pedaço de um calendário que eu tenho, tá? Então, eu chamo isso de paralelepípedo, mas isso também é um prisma quadrangular regular. A minha base vai ser um quadrado, tá bom? Então, olha só. Qual é a base desse daqui? Depende, ó. Se você coloca ele assim, eu posso chamar isso de base. Se você coloca ele assim, eu posso chamar ele de base. Então, nesse caso, as fatias que eu fizer, ó, aqui vai dar sempre quadrado. Mas aqui vai dar sempre retângulo. Então, nessa situação, tanto faz. A mesma coisa vai acontecer para o cubo, tá? O cubo, ele é um prisma, porque você tem, ó, um quadrado aqui e um quadrado no seu plano paralelo, tá? Se eu cortar em qualquer uma dessas, vai dar sempre quadrado. Então, qual é a base de um prisma, tá? Vai ser a figura, deixa eu deixar mais perto do microfone, vai ser a figura que eu consigo
quando eu faço cortes e consigo figuras sempre congruentes a ela. Tá bom? Ah, Jaime, não entendi. Aqui, ó, pega essa. Vamos dizer que eu resolvo cortar nessa parte aqui, ó. Tem gente que faz isso, compra um queijo e faz isso. Quando você faz isso, você vai ter uma lasquinha desse queijo, um pedaço pequenininho. Ah, eu tô com fome, sabe o que eu faço? Eu giro aqui, ó, e corto uma fatia aqui para mim, ó. Aqui. Eu vou pegar um retangulão para mim. É diferente de quem comeu esse toquinho, tá? Então, não é assim que a gente acha. Vai ser sempre cortando aqui, ó, de forma a ter fatias iguais. Tá. Nessa abordagem que nosso livro usa, na verdade, qualquer livro de ensino médio usa, nós vamos procurar sempre em geometria espacial a parte de áreas e de volumes, tá? Então, quando eu falo em área, é a área que a gente acabou de estudar. Eu quero, por exemplo, pintar esta figura de verde, tá? Enjoei dessa cor que ela é aqui, eu quero pintá-la de verde. Eu queria saber o que eu vou ter que pintar. Quais figuras eu vou ter que pintar? 3 retângulos e certo. 2 triângulos. 3 retângulos, tá? Então, para achar a área do retângulo, se eu tiver essa medida aqui e tiver essa, eu faço base vezes altura, já era, eu tenho a área de uma. Eu faço vezes 3, porque você percebeu que são 3, eu tenho o que eu chamo de área lateral, tá? E o triângulo, quanto você falou que é? São 2, né? Porque eu tenho um aqui e um do outro lado. E esse triângulo, gente, é o triângulo equilátero. Ó a Carol chegando. Porque o triângulo equilátero a gente sabe. Ele é o quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Então você vai fazer o quê? Você vai fazer uma somatória destas 5 faces. Todo prisma vai ter 2 bases, ó, a de baixo e a de cima, mais a área lateral. Então a fórmula da área do prisma, da área total do prisma, vai ser 2 áreas da base mais a área lateral. Ah, Jaime, tem que anotar? Se você tiver com o livro aberto a teoria, você pode ir grifando. Mas, repito, eu vou fazer essa teoria com vocês. Tá? Eu não quis fazer ontem porque eu achei que os exercícios mais isso ficaria muita coisa. Tá bom? Sempre que eu quiser achar o volume é a quantidade de líquido, né? A quantidade que ocupa aqui dentro, eu vou fazer a área da base vezes a altura. Volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Então, aqui no chat, ó, só para ter, se você quiser, ó, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ah, deixa eu dar mais um recado, gente. Como a gente está usando o Google Classroom, na semana passada, não sei se vocês sentiram falta, eu não coloquei os links das aulas que a gente gravou aqui. Mas ele vai estar, quando eu coloco a tarefa, na descrição da tarefa tá os links lá. Tá? Vou fazer a mesma coisa hoje. Até incentivo você a entrar lá no Google Classroom. Você vê qual é a tarefa e tem acesso à aula se precisar. Tá? O volume do prisma vai ser sempre a área da base vezes, asterisco aqui é o vezes, tá? A altura. É só isso que eu quero usar com vocês hoje. Ah, fala de cubo, de paralelepípedo? Não, vou falar depois disso e a gente consegue se virar sem. Tá bom? Então, ó, peguem para mim na página, o livro 2, na página 102. Eu vou ver como é que tá a caneta. Ontem ela funcionou o dia inteiro, à noite ela resolveu ficar chatinha. Se ficar, eu mudo a posição da lousa aqui e a gente escreve, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu usar aqui, ó. Qual página que você falou, Jaime? 2. É a aula 31. Pronto, tá legal de escrever aqui. Ah, gente, e outra coisa também, eu estou cheio dos recados hoje. Primeiro, agradecer o pessoal que está participando aí, né? Eu tenho gravado exercícios variados. Então, por exemplo, o de ontem, eu acho que era um exercício, anteontem, né? Era um exercício que dava para um aluno de sexto ano fazer. Mas eu não vou mandar só para o sexto ano, eu mando para todas as salas. Então, eu estou mandando o link para vocês, assim, tá? Participem. O que é aquilo? É um forms, você responde, tem eu te dou a chance de fazer o exercício antes de mim, tá? E aí, depois que você responde, você consegue ver se acertou ou errou. E eu estou gravando também a resolução. Eu estou fazendo uns 2 por semana aí. Então, se vocês quiserem e puderem participar, chega ao retorno aqui quem participou, eu comemoro cada um de vocês aí. E, assim, se a gente pensar em preparação de vestibular, é legal ser desafiado, né? Tem muita gente que fala assim, Jaime,
quando você faz, parece tão fácil o exercício, né? Quando eu tento fazer, não é tão fácil aí. Então, a gente vai trabalhando esse raciocínio mesmo à distância, tá? Depende de quando a gente voltar, tudo eu vou continuar fazendo. Eu gostei desse formato, tá bom? O Cauã chegou. A página é 121, queria que vocês tentassem fazer o primeiro exercício. Na nossa. Apostila 2. 2, acho. Não entendi o que você falou. A nossa página não é 121. Não, 102. Eu errei feio na hora de escrever. Eu acho que eu olhei a chamada de alguém aí e confundi. 102. Obrigado, viu, Ana? Ó, ele dá uma figura, essa figura está planificada, e ele fala assim, ó, se dobrarmos convenientemente as linhas tracejadas da figura abaixo, obteremos uma figura espacial, cujo nome é o quê? Ó, quando você olha para essa figura, você tem aqui um pentágono, e como eu não estou desenhando bonitinho aqui, ele não vai ficar tão agradável à vista, tá? Mas eu tenho essa situação, um quadrado ou um retângulo separando essas duas. O que acontece aqui, gente, que ó, não sei se vocês conseguem me ver, mas esse retângulo vermelho, ele vai ter um triângulo em cima e um triângulo embaixo. Se eu desmontasse ele, se eu planificasse, tá? Ele ficaria com essa cara, só que com pentágono. Tudo bem? Então, quer dizer, esse pentágono de cima e esse de baixo, eles estão em planos paralelos, que é a primeira dica para a gente pensar em prisma, né? Eu já colocaria prisma porque é aula de prismas. Mas se você olhar para a lateral, ele é formado aqui, ó, por 1, 2, 3, 4 e 5 retângulos ou quadrados. A gente não sabe, não tem essa informação, tá bom? Então, assim, ó, isso vai contornar essa figura, fechando como se fosse um pandeiro. A resposta, então, ó, pirâmide, não dá, não pode ser. O octaedro, nem sei o que é, tá? O octaedro a gente vai aprender no momento certo. Ele é formado por 8 triângulos. Paralelogramo. Paralelogramo seria igual aquele dos meses do ano que eu mostrei aqui, tá? É um cubo esticado. Opa, que nada. Paralelogramo é isso aqui, ó. Viajei total. Ele sacaneou vocês. Paralelogramo é um quadrilátero. Não pode ser, tá? Tetraedro. Ele tem 4 faces triangulares. Não é o caso. A resposta vai ser prisma. Então, exercício 1 é a letra E. Gente, ó, eu só falei a teoria, então não escrevi, tá? Então, se você falar assim, Jaime, não estou entendendo, lembra da mãozinha, lembra do chat, se comunica comigo aí. Olha só, ele fala em prisma triangular regular. Isso é importante da gente escrever. Ó, prisma triangular regular. Isso significa que a base é um triângulo equilátero. Tá? Então, assim, ele não vai te explicar isso, ele quer que você saiba dessa informação. A base dessa figura é um triângulo equilátero. Tá bom. Um prisma triangular regular tem a aresta da base. A aresta é o segmento que forma a base. Tá? 6 e altura 10. Então, ó, vamos desenhar a figura. Você tem aqui um triângulo em cima. Você vai ter, descendo aqui as bases paralelas, quando você for fazer esse desenho, ó, veja quantos centímetros, sei lá, 3 centímetros você fez nesse, então você vai descer paralelo 3 centímetros nesse aqui também. E paralelo 3 centímetros nesse aqui também. Tá? Vai ficar parecendo um banquinho. Desenha com calma, é importante que vocês saibam desenhar essa figura. Você tem que usar uma regra. O que está na frente, você vai fazer com linha cheia. Então, ó, o próximo passo é você ligar esses dois e também vai ligar esses dois. Tá? Ó,
Quando eu olho para esse cubo, eu penso que ele é um cubo. Esse prisma, eu penso que ele é um prisma sólido. Eu não vejo a parte de trás. Ah, Jaime, mas eu queria ver. Então, você faz o fundo com uma corzinha mais clara ou você faz pontilhado. E aí você vai ter a vista inteira dele. Tá? Ele falou para você, para gente, né? Que a aresta da base é 6. Então, aqui vai medir 6. E a distância entre as bases, que eu chamo como altura, vai ser 10. Copia o desenho. E a gente está fazendo exatamente esta figurinha aqui. Ó. Quem achar que está difícil desenhar, desenha igual a casinha. Ó, pode fazer assim, ó. Mas você tem que tentar fazer o fundo. Toblerone, né? Bom, ele está pedindo a área total. A Ana me falou. Essa figura é formada por 3 retângulos e 2 triângulos equiláteros. Tá? A área total, que está lá no chat de vocês, eu falo que é 2 áreas da base mais a área lateral. Geometria espacial, na minha opinião, pessoal, é observação. É você saber o que você está vendo aqui, então você imagina, olha, eu preciso fazer tal coisa. Tá? Eu entrei numa sala, eu estou fazendo muita coisa online aí, então eu entrei numa sala que o cara deu, acho que eu falei para vocês semana passada, o cara deu aula por WhatsApp, achei super legal, uma aula de porcentagem por WhatsApp. E aí ele fez uma lista com 10 exercícios, tipo Enem, exercícios difíceis até. Só que eu não estava com lápis, eu estava, sei lá, esperando alguém, alguma coisa assim, e comecei a fazer essa lista de cabeça. E aí eu usava a cabeça assim, pensando assim, olha, 123, eu quero somar 16%, 10% é tanto, mais 5, mais 1, tal, chegava, a cabeça ia saindo fumaça aqui, tá? Então eu quero assim, ó, você tem um prisma de base triangular, tá? Então se é um prisma de base triangular, eu tenho 2 triângulos. Ah, 2 triângulos equiláteros. Qual que é a área do triângulo equilátero mesmo? Que eu já sei de cabeça, que vai cair na prova semana que vem? Área? É. Módulo ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Raiz de 3 sobre 4. Se eu não sei de cabeça isso, eu vou ter que fazer base vezes altura, sobre 2. E aí vou ter que achar a altura, quer dizer, eu vou sofrer. Vale a pena decorar. Tá bom? E a área lateral são 3 retângulos. Então, você vai fazer aqui o cálculo. Olha só. A sua área total vai ser 2 vezes o 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Mais a área lateral, que é 3 vezes a área do retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. No caso aqui, 6 vezes 10. Tá? Ó, vou tentar fazer uma coisa que eu não fiz aqui ainda, mas eu acho que vai dar certo. Você quer ver? Se der certo, a gente comemora junto aqui, ó. Tentei o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, vamos ver. Não deu certo. Então, termina de copiar para a gente continuar. Queria que desse. Ah, mas isso dá, ó. Espera aí. Isso eu consigo fazer. Aí vocês conseguem copiar e não preciso apagar. Tá? Então, continuando aqui os nossos cálculos, gente. Eu sei que a área total vai ficar. Eu posso cortar aqui, ó, o 2 com o 4. Aqui vira 2. Tá? 6 ao quadrado vai dar 36. Raiz de 3 sobre 2. Mais 6 vezes 10 vai dar 60, né? 60 vezes 3, 180. Bom, o 36 por 2 dá para simplificar, vai dar 18. A área total, aqui 18 raiz de 3, mais 180.
Eu acho que não era teste, né? Então, você pode deixar dessa forma mesmo a resposta. Um detalhe, gente, ele não colocou a unidade de área, se é centímetro, se é metro, tá? Se você ficar preocupado com isso, você pode responder assim, ó, UA, unidade de área. Quando eu peço volume, UV, unidade de volume. Comprimento, UC, unidade de comprimento. Mas isso só se ele não dá nada. Se ele colocar que é centímetros, aqui se colocaria em centímetros quadrados. Em quilômetros, quilômetros quadrados. E assim vai. Aí você tem a obrigação de pôr. Pensa no exercício 3, quem já acabou esse. E falando nos vídeos lá do YouTube, né? E publiquei ontem, bem à noitão, me pediram para fazer um exercício, eu não conseguia fazer, e aí eu caí num tal de teorema de Menelaus. Isso não é ensinado no ensino médio, quer dizer, não está no livro de vocês. A demonstração é super fácil e ele resolve o exercício. Então, quem puder, quiser aí, dá uma olhada depois nesse vídeo, tá? Eu fiquei feliz de ter aprendido isso. Eu demorei 20 anos para conhecer esse cara. Posso mudar de tela, gente? Tá. Ele vai falar de prisma, então esse capítulo inteiro é sobre isso, né? Então, ó, calcular a área lateral, a área total de um prisma hexagonal regular. Queria que vocês grifassem a palavra regular, porque garante que sua base é um polígono regular, tá bom? Cujas arestas da base medem 2 e a altura mede 5. Então, vamos fazer o desenho. Ó. Deixa eu ver. Eu vou fazer aqui assim, ó. Aqui. 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 Esse. Então, estou fazendo a base. Veja que eu estou fazendo dando uma certa perspectiva, né? Ah, não está regular, mas eu quero dar noção de figura espacial. Pronto, fiz esse desenho. Aí, lá embaixo, eu vou fazer um desenho igual a esse. Só que eu vou descer, ó, com retas e vou fazer... Aqui eu estou usando sem estar bonitinho, tá? Vou fazer que elas sejam paralelas e do mesmo tamanho. Ah, eu gosto de 5 centímetros, tá bom? Você vai fazer tudo com 5 centímetros. Aqui, ó, 5, 5. Não precisa ser 5, tá, gente? Você que decide. 5 e aqui. Pronto. Consegui terminar. Aí eu vou fazer a parte de baixo. Por enquanto está parecendo uma mesa. Você vai ligar, ó, daqui para cá. Veja que essas retas, essa e a base de cima, elas são sempre paralelas. Tá? Se você quiser fazer o fundo, aí você faz pontilhado usando a mesma regra. Não vejo necessidade. Bom, ele me falou que a aresta da base é 2. E que a altura é 5. E esse daqui ele deu de centímetros. 5 centímetros. E aqui 2 centímetros. Tá? O que significa? Minha resposta vai estar em centímetro quadrado. Se pedisse o volume, seria em centímetro cúbico também. Bom, o que compõe a minha figura, gente? Para eu achar, ele pede, ó, primeira coisa, a área lateral. O que compõe a lateral? Retângulo. Quantos? Quantos retângulos? 6. São 6, tá? Apesar de você só estar vendo 3, eu tenho outros 3 escondidos ali atrás. Então, a gente tem que... A área lateral, ó, deixa eu escrever aqui, pronto. A área lateral vai ser 6 vezes a área do retângulo. Tá? A área do retângulo é 2 vezes 5. Então, o maluco dessa matéria é assim, eu não estou mais desenhando um retângulo bonitinho, ele está de pé, eu consigo olhar para ele, mas eu preciso visualizar isso, tá?
2 vezes 5 vai dar 10, vezes 6 eu tenho aqui 60. 60 centímetros quadrados. Tá? Destaca sempre a sua resposta, porque geralmente você vai precisar dela depois. Se você não faz isso de destacar, você tem que calcular novamente, aí é perda de tempo. Eu não sei trocar isso para azul. Mas tudo bem. Bom, agora eu vou pensar na área da base. Ah, Jaime, ele não pede área da base. Ele pede área total. E para a área total eu preciso da área da base. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Isso foi a lateral. Vamos fazer aqui embaixo a base. Que é formada por hexágonos. Olha a aula de semana passada. Como é que eu faço a área de um hexágono, gente? 3 lado ao quadrado, mais de 3 sobre 2. Ó, quase, tá? Você falou algumas partes certas. A primeira coisa que eu preciso perceber é isso aqui, ó. Que o hexágono é formado por 6. Você falou 6, Ana? Eu não ouvi direito. 3. Ah, você falou certo a resposta. Porque eu ia falar 6 e 4. Você falou 3 e 2, porque você simplificou. Só que quando você fala assim, na minha concepção, fica um pouco mais difícil de decorar. Já decorou, tá tudo bem. Mas eu percebo que a área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Como eu já sei do triângulo equilátero de cabeça, eu acompanho, tá? Mas quem decorou dessa forma, quer dizer, simplificou, não tem problema, tá certo também. Eu não vou falar assim, tá? Então, ó, a área da base é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Eu vou sempre puxar conhecimento que a gente já tem. Então, essa área da base, ó, vai ficar 6 vezes o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu tenho aqui, ó, 6 vezes o nosso L vale 2, né? 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E eu sei que 2 ao quadrado dá 4, né? E eu posso cortar com 4 lá de baixo. Então, sai esse daqui, que eu estou cortando com esse daqui. Legal. Descobrimos que a nossa área da base vale 6 raiz de 3. Centímetros quadrados. Ó, destaca a informação, porque senão, se a gente tivesse em sala de aula, esse exercício talvez tivesse a lousa toda. Aí eu vou perguntar para vocês, quanto que é a área da base? Vocês ficam com aquela cara de não sei, né? Mas aqui, ó, eu tenho 2 retângulos. O primeiro é a área lateral, o segundo é a área da base. Você acha fácil? Pode usar grifa-texto, como vocês preferem aí, tá? A pergunta do exercício final é a área total. Então, ó, aqui, vamos mudar de cor de novo, vou pegar um verde agora. A área total, eu sei que ela é formada por 2 bases, mais a área lateral. Ó, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. E aí, em vez de eu sair calculando, eu vou sair procurando. Ó, 2 vezes, pergunto para vocês, quanto é a área da base? Tá na lousa. 6 raiz de 3. Isso, muito bem. Tá? Parece que isso é super fácil, tá? Mas para muitos isso não é. E a área lateral, quanto vale? 60. E quando eu falo que não é fácil, não são as contas, é organizar essas coisas. Tá? A gente costuma fazer um embolado de contas aí, você vai precisar começar a criar essa estrutura de resolução. Tá? Então, aqui fazendo a conta final, a minha área total vai ser 2 vezes 6, vai dar 12 raiz de 3, mais os 60.
E já era, né? Não dá para somar. Eu ia perguntar se dá para somar, mas não dá. Então, centímetros quadrados, tá? E essa é a resposta do exercício. Tá? Ó, o exercício 4, eu não sei como é que a gente está de tempo, ó, 3 minutos eu acho que dá, ele pede o volume do prisma da questão anterior. Então, a gente termina fazendo ele. Vou botar vocês para esse lado aqui. A fotinho de vocês cobre a lousa quando vocês estão vendo, sim ou não? Não atrapalha? Então, beleza. Ó, É só diminuir qualquer coisa. então, mas se não atrapalhar vocês, eu não mexo, né? Porque eu tá na frente de tudo aqui, me atrapalharia. Não, é que dá pra gente diminuir, entendeu? Vocês têm mobilidade, tá certo, entendi. Ó, então o exercício 4 tá aqui no lado, ele pede o volume. Falei para vocês lá no chat que o volume era da base vezes a altura. Então, na questão de prova minha, isso seria uma questão só, tá? Eu vou procurar na lousa a área da base. Quanto deu? 6 raiz de 3. E a altura, aí no meu caso, vocês estão cobrindo a altura, a figura, né? Ah, mas está aqui, ó, a altura vale 5. Então, você vai colocar lá vezes 5. É como se eu tivesse um monte de hexágonos acumulados. Sabe esses post-it que vocês usam? Se tivesse um de forma de hexágono, ele seria exatamente isso, tá? Então, a altura do prisma, ele representa essa quantidade, só que a gente está marcando aqui em centímetros. 6 vezes 5 vai dar 30, né? Então, isso daqui vai dar 30 raiz de 3. Ah, é só isso, Jaime? Não, isso é volume. Então, você vai colocar centímetros cúbicos. Tá bom? Eu vou parar por aqui. De tarefa, deixa eu pensar o que a gente pode... Vou descompartilhar, tá? Eu estou pensando, pessoal, eu queria que vocês me mandassem o que vocês estudaram essa semana. Vamos dizer que a pessoa faz um resumão, cada um tem sua estrutura. Eu lembro que as meninas têm um jeito mais bonito de escrever. Então, assim, essa semana é para vocês estudarem para a prova, tá? Então, você vai tirar foto do que você estudou e vai me mandar. Eu acho que tá bom de tarefa essa semana. Aí, na semana que vem, eu peço a parte de prismas. Pode ser? Então, eu vou criar lá o lugar no Google Classroom, vou colocar um lugar também para perguntas. Estou com dúvida para a prova, então coloque aqui. Aí você me manda, eu vou olhando sempre aí e vou respondendo para vocês. Mas assim, usa o WhatsApp, sempre que tiver dúvida pode falar comigo. E quem está sem as tarefas, ó, já não vou mais aceitar a tarefa atrasada, tá? Mas essa semana, em virtude da prova, quem me mandar ainda no particular, combinando comigo, eu recebo. Futuramente a gente vai só, assim, eu estou colocando data final de entrega aí. Tá? Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês e bons estudos. Para você também, Jaime. Tchau.